Graças a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, amado, por favor, em Lucas capítulo 22. Eu vou pregar, irmãos, sobre um tema aqui que fala que é muito forte, que fala sobre ansiedade. Mensageiro, o que é a ansiedade? Como se definir a ansiedade? Eu até anotei aqui no meu estudo. Ansiedade, irmão, ela é proveniente, né, de um abalo emocional, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, né? Que gera um mal-estar físico, psicológico, que gera uma agonia, um desejo veemente e impaciente. Diga comigo assim: Deus me livre disso. E tem muitas pessoas hoje, irmão, que infelizmente elas são escravas da ansiedade. Elas são escravas desse mal que atua na sua vida. E eu vou lhe mostrar isso num lado espiritual para você ser abençoado. Diga graças a Deus. Vamos começar nossa leitura então, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Se você tem caneta e papel, pode anotar a mensagem, irmão, porque vai te ajudar bastante. Diz assim, ó: E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma quem, pessoal? Aos teus irmãos. Para nós entender isso com mais clareza, projeção, põe para mim a linguagem de hoje. Olha na linguagem de hoje esse texto, irmão. Diz assim, ó, no versículo 31, né? E Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte o que, igreja? Fé. E quando você voltar para mim, anime os seus. Então o que Jesus estava fazendo, igreja? Jesus, ele estava dando um grande alerta. Ele estava dando um grande alerta para Simão Pedro, dizendo o que para Simão? Simão, atenção, Simão, o diabo, ele está atrás de uma licença para colocar vocês à prova. E eu tenho orado por ti, Simão, para quê? Para que não te falte fé. Então olha que coisa interessante, o diabo, ele vive correndo atrás de uma licença, de um direito para atacar a tua vida. E um dos direitos que o diabo encontra, uma das licenças que Satanás encontra para atingir você, sabe qual que é? É quando você fica ansioso. Por isso que Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque a ansiedade, irmão, faz a pessoa se precipitar. O Pedro, ansioso, tirou uma espada e feriu a orelha de um soldado. O Pedro, num momento de ansiedade, irmão, ele negou Jesus quantas vezes? O Pedro, no momento de ansiedade, ele volta a ter as mesmas práticas do passado. Quando Jesus foi crucificado, ele disse o quê? Vou voltar a pescar. O Pedro, meu irmão, ansioso, ficou nu, e quando o meu irmão soube que era Jesus, nem conseguiu conhecer Jesus. Ele se jogou, e Jesus para ele o quê? Pedro, tu me ama? E ele disse: Senhor, eu te amo, então volta a fazer o que eu te mandei, apacenta as minhas ovelhas. Então dá um sorriso para o irmão do lado, diga assim, ó, não aceita, não, fala com mais vontade, diga assim, não aceita a ansiedade na tua vida. Por quê? Porque a ansiedade é uma licença. A ansiedade, ela dá direito para o diabo peneirar você. O que significa, mensageiro, essa parte que o senhor está dizendo aí, de peneirar? Eu até anotei aqui no meu estudo, eu botei aqui, ó, peneirar, é andar de um lado para o outro sem rumo. Toda vez que você anda sem rumo, toda vez que você anda, meu irmão, meio sem concentração, toda vez que você anda perdido, é o diabo te peneirando, mas para isso ele tem que ter uma licença. E diga comigo assim, é a ansiedade. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Está claro para você até aqui, irmão? Sim ou não? Agora, olha que coisa interessante que eu vou te mostrar. Vamos ver o relato de Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, por favor, abra a sua Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o Pedro falou sobre isso. 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, irmão. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim:
humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem? De Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha o que Pedro fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora olha o que ele vai falar: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então olha só que coisa interessante, o Pedro, depois que ele vive essa experiência com Deus, ele deixa um relato, ele disse: olha gente, o segredo é você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então diga comigo assim, ó: Deus é poderoso. A potente mão de Deus, ela pode gerar um milagre, a potente mão de Deus, ela pode salvar a tua família, a potente mão de Deus, ela pode transformar da água para o vinho. Só que olha que coisa que ele está dizendo ali, ó: para que a potente mão de Deus me exalte, eu tenho que aprender a lançar minha ansiedade no Senhor. Eu tenho que aprender a tirar de mim tudo aquilo que me transtorna. Por quê? Para que Deus possa cuidar de mim. Então olha só, a ansiedade, ela é uma porta aberta para o diabo entrar na tua vida. Ô irmão, eu vi já pessoas ansiosas colocarem tudo a perder. Tem gente que é ciumento porque é ansioso. Dá um sorrisinho pro irmão lá, assim: você não é desse jeito, né, irmão? Ah, mensageiro, eu não sou ciumento, eu só fico assim, ó, meio nervoso, meio irritado quando eu não sei onde ele está, onde ela está, o meu filho está. Irmão, você sabia que tem lares que foram destruídos por causa da ansiedade? Eu vou falar uma coisa forte para você: olha como a ação da ansiedade, ela é forte para tentar derrubar a vida de alguém. Tem pessoas hoje, irmão, que elas são reféns do cigarro, da nicotina. Eu não julgo uma pessoa assim, mas eu te pergunto só uma coisa: que benefício o cigarro traz para uma saúde de uma pessoa? Se você olhar numa carteira de cigarro, o Ministério da Saúde sempre adverte: cigarro dá câncer, cigarro faz isso, cigarro dá falência de órgãos, cigarro afeta a mente, cigarro não sei o quê. E o que as pessoas fazem? Fumam cigarro. E tudo isso por quê, mensageiro? Porque na verdade, essa pessoa, ela acredita na cabeça dela que se ela usar do cigarro, se ela usar da nicotina, irmão, aquilo ali vai fazer ela não ter ansiedade. Só que, meu irmão, o espírito da ansiedade, ele age desse jeito. Por isso que Pedro disse: lançando a vossa ansiedade no Senhor, sede sóbrios. Mensageiro, o que é ser sóbrio? Vamos ver a definição de sóbrio, pessoal? Sim ou não? Amém, meus irmãos? Diz ali, ó: é estar no pleno controle de si mesmo, estar calmo, manso, com domínio próprio, é não entrar em desespero nem perder a esperança, é não ficar desatento na situação à volta quando está ocorrendo. Então, quantas coisas, meu irmão, nós poderíamos evitar na nossa vida se nós não fôssemos ansiosos? Se nós não fôssemos pessoas ansiosas. Pedro estava dizendo: gente, sede sóbrio e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão. Quer dizer o quê? Ele anda atrás de uma licença. Jesus falou para o Pedro: Pedro, eu estou orando para ti, para que você não perca a fé, porque o diabo está atrás de uma licença. Diga para o irmão do lado, sorrindo: o diabo está atrás de uma licença. E a licença é o direito que, meu irmão, o diabo, ele vai usar para tentar te derrubar, para tentar te enfraquecer. E muitas vezes a ansiedade é um exemplo disso. Quantas pessoas, meu irmão, não dormem direito e precisam do ansiolítico para dormir? Tem gente que está abaixo de Rivotril. Ah, mas se eu não tomar o Rivotril eu não durmo. Mas a Bíblia diz que tem bênção no deitar e no levantar. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, levante sua mão. Tem gente, irmão, que a ansiedade faz ela comer demais. Diga para o irmão do lado: você vai ficar gordinho, irmão. Porque uma coisa é você se alimentar. A Bíblia diz: comereis o melhor desta. Mas por ansiedade, irmão, você come exageradamente. Isso afeta a sua saúde. Olha como a ansiedade atua na vida das pessoas. As pessoas vão perdendo o controle de si mesmo. E Pedro, usando de experiência, disse: gente, lance a vossa ansiedade no Senhor. O diabo, ele quer que você não seja sóbrio, mas você precisa ser sóbrio. A ansiedade, irmão, ela dá sinais. Vai para Lucas capítulo 10, por favor. Um texto muito conhecido nosso, no nome de Jesus. Lucas capítulo 10. Fala aqui a história de Marta e de Maria. E aqui no Lucas capítulo 10, você vai ver isso claramente a partir do versículo, Lucas capítulo 10, o versículo 38. Diz assim, ó, Lucas 10, 38.
E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então olha para mim, a Marta que não tinha ansiedade, perdão, a Maria que não tinha ansiedade, o que ela fazia? Irmão, olha que coisa forte, quem tem ansiedade não consegue ouvir a palavra de Deus. Tem gente que ela até vem à igreja, ela escuta, mas ela sai dali e parece que ela não ouviu, porque irmão, parece que tem uma coisa dentro dela, que perturba a mente, que perturba o coração, que meu irmão dá sinais. Aí olha o que o texto vai dizer, e eu quero que você observe bem o passo a passo desse texto. Diz aqui, ó, no 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não te importes que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse, Marta, Marta, estás ansiosa, e o que, pessoal? Com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será? Então, olha só, vamos analisar nesses 3 versículos aqui, os pontos. Primeira coisa, a ansiedade, ela gera distração. Tem muita gente hoje, irmão, que mostra sinais de distração. Está muito distraído, está muito perdido, está muito sem rumo. Segunda coisa que chama a atenção, olha o que Marta disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me veja servir só? Diz ela para me ajudar. Toda pessoa ansiosa, ela acha que precisa de ajuda. Toda pessoa ansiosa, ela precisa sempre de alguém, meu irmão, dizendo para ela assim, ó, o que tu fez está bom. Não, ó, tá legal, mas será que está bom mesmo? Não, ela precisa de aprovação de alguém. Por mais que o serviço, e eu acho tão interessante esse texto, porque Jesus não disse assim, ô Maria, vai lá ajudar a Marta. Pelo contrário. Ela disse, Marta, tu está cansada, afadigada com muitas coisas, não é necessário. E quantas coisas são desnecessárias na nossa vida, mas a ansiedade faz a gente querer uma aprovação, irmão. Tem gente que está querendo uma aprovação dentro de casa que não tem. Ah, mas mensageiro, eu preciso da minha família, eu concordo com você, irmão, mas não deixe a ansiedade te dominar. Você vê que além de distraída, ela também queria ajuda da irmã, ela se importou que a irmã tinha que ajudar ela. Será que hoje a gente não está muito importado com o que os outros estão fazendo na nossa vida? Ah, mensageiro, mas eu faço, ninguém faz. Irmão, faz você. Dá um sorriso para o irmão e diga assim, faz você, irmão. Tem recompensa para você. Mas quando você fica muito preocupado com os outros, mostra que tem algumas crises acontecendo. Outro sinal que me chama muita atenção é que Jesus disse para ela, Marta, tu estás ansiosa, que é o que nós estamos vendo hoje, mas ele também fala o quê? Afadigada. Quer dizer o quê? Jesus detectou nela cansaço, esgotamento. Irmão, a ansiedade, ela faz você liberar muita força. A ansiedade, ela faz você liberar muito, meu irmão, vamos dizer assim, exige muito de você. E não só fisicamente, mas muitas vezes mentalmente e até emocionalmente. Jesus percebeu uma característica nela, ô mulher de Deus, você está afadigada, você não está bem, você está exigindo demais de você. Aí ele disse, e aí olha o que ele fala aqui, irmão, quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí diz assim no versículo 41, e respondeu Jesus, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Agora olha que coisa forte, e Maria escolheu a boa. Então quer dizer o quê? Que as nossas escolhas, meu irmão, elas também são interferidas pela ansiedade. Tem gente que não escolhe a coisa boa na sua vida porque ela é ansiosa demais, ela é precipitada demais, ela age, meu irmão, na sua emoção, ela age muitas vezes fora do tempo, ela se apega em coisas que não deveria se Dá um sorriso para o irmão do lado, diga para ele, você não é assim, né, irmão? Não, fala, vocês estão meio brabo. Diga para o irmão, está ansioso hoje, irmão? Olha para o irmão e diga assim para ele assim, graças a Deus você não é assim, né, irmão? Porque, irmão, essa é a licença que o diabo quer para entrar na nossa vida. Essa é a licença que o diabo quer para nos afastar. Olha o que Jesus disse para o Pedro, Pedro, quando tu voltar. Então a ansiedade, ela é uma coisa que nos distancia muito daquilo que Deus tem para nós. A ansiedade, ela é uma coisa que nos distancia muito daquilo que Deus tem para a tua família, irmão.
A ansiedade, ela é uma coisa que distancia você muito daquilo que Deus tem para o teu corpo, para a tua saúde, para o teu casamento. Olha que coisa forte, Maria escolheu a boa parte, e aí ele fala, a conclusão eu achei muito fantástica, ele diz assim, ó, a qual não lhe pode ser tirada. Então olha só que coisa forte, o diabo consegue tirar muita coisa das pessoas, através dessa licença chamada ansiedade. Irmão, teve gente que perdeu o trabalho, que ganhava muito bem financeiramente, porque foi ansioso. Hoje, meu irmão, se arrepende, aí fica com aquela coisa, né, de remorso. Ah, quando eu trabalhava naquele lugar, eu ganhava tanto e tanto e tanto. Mas por que você saiu daquele lugar, irmão? Ah, porque eu comecei a achar que não estavam me valorizando, e não sei o que, não sei o que. E hoje? Ah, hoje eu trabalho num lugar e eu ganho tanto pouco, bem menos. E aí, irmão? Ah, e agora a minha vida está uma derrota. Diga para o irmão do lado sorrindo, deixa de ser ansioso. Irmão, quem está compreendendo, levanta a sua mão. Eu estou trazendo uma análise para você se examinar hoje. Querido, o que Jesus estava alertando para Pedro, é o que ele alerta para mim e para você hoje. Simão, Pedro, o diabo está te cirandando. O diabo buscou uma licença para te pôr à prova. E eu oro para que não te falte fé, porque só vence a ansiedade quem tem fé, meu irmão. Diga a glória a Deus. Para encerrar a mensagem, por favor, vai para Filipenses. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Filipenses. Diga graças a Deus. Vocês estão compreendendo a palavra, irmãos? Tá bom para você? Muito claro? Então vamos lá, Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 6. E aí nós já vamos orar. A equipe já pode ficar atenta, tá? Filipenses 4, versículo 6, irmão. Diz assim, ó. Põe na NVI para mim, por favor, aí na tela, que daí fica melhor, tá? Na NVI esse versículo. Diz assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, olhe para mim. Por isso que Jesus disse, irmão, não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino. Muitas vezes a gente anda ansioso com muita coisa. Olha o que ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Quem aqui gosta de orar? Diga glória a Deus. Então olha como é que se vence a ansiedade, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a... Então olhe para mim, ficar angustiado não vai resolver o teu problema. Irmão, aprenda a pedir para Deus, aprenda a se colocar, mas não seja ansioso nem na presença de Deus. Tem gente que diz assim, mas eu peço, mas a Bíblia diz que aquele que pede, meu irmão, não recebe é porque pediu mal. Tem gente que é que nem o Pedro, Senhor, eu não vou te negar, Jesus estava dando um alerta. Chegou, meu irmão, lá o galo cantou 2 vezes, o Pedro negou quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque ele foi ansioso. Aí diz mais, volta lá a projeção, deixa na pregação, por favor. Olha o que diz ali o versículo 7 agora, irmão. Versículo 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo. Então, quando eu venço a ansiedade, irmão, vem uma paz em mim, que guarda o quê? O meu coração e a minha mente. Porque a ansiedade, ela atua aqui. É aqui e aqui. É aqui e aqui. Quer dizer o quê? Toda pessoa ansiosa, tu começa a estudar a mente dela, você vê que a ansiedade, ou ela está embutida na mente, ou ela está embutida diretamente no coração. Tem gente que a ansiedade é psicológica, tem gente que é lado emocional. Então ele está dizendo, ó, a paz de Deus, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Olha o versículo 8, por favor, agora. Finalmente, irmãos, diga assim, ô glória, tudo que for, olha que coisa forte, verdadeiro, quer dizer que não é mentiroso, nobre, quer dizer que vale a pena, tudo que for correto, quer dizer que não é errado, tudo que é puro, quer dizer que não é impuro, tudo que for amável, quer dizer que não é detestável, tá? Tudo que for de boa fama, quer dizer que não é para passar vergonha. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas. Mas mensageiro, tem coisa errada que não sai da minha cabeça. Mensageiro, tem coisa na minha mente que não vale a pena, mas está dentro de mim. Mensageiro, tem coisa que eu detesto ser assim, mas eu sou assim. Sabe por quê? Porque existe um espírito da ansiedade
dominando você. Irmão, ele está dizendo, o que verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, algum louvor, pense nessas coisas. Deixa eu lhe perguntar, não precisa você me responder, mas o que hoje está passando na tua cabeça? Será que você vem hoje pensando assim, glória a Deus, eu vou para a igreja, louvar o Senhor, eu tenho uma família abençoada, graças a Deus, Deus é comigo, eu direi mais uma chance, mais um novo dia, um novo amanhecer, ou você já vem assim, só me incomoda dentro de casa, vontade de não voltar mais, uma hora eu vou e não volto, diga para o irmão do lado, né irmão, né? Tem gente que é assim, tem gente, irmão, que não se autovaloriza, porque tem uma angústia dentro dela, quer dizer o quê? O diabo está esperando essa licença, para começar a lançar provação sobre a tua vida. Tem gente que diz assim, mensageiro, eu não entendo, por que eu passo tanto trabalho na minha vida, por que tanta luta, por que tanta batalha, por que tanto problema? É porque você tem uma angústia enraizada dentro de você. Irmão, não seja ansioso, não carregue angústia dentro de você. Pedro foi muito claro, gente, humilhe-se baixo da potente de mão de Deus, mas a ansiedade lança para o Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Porque o diabo, quer que você não seja sóbrio. Ele está preparado para ter uma licença para te derrubar. Diga comigo, Deus me livre. Diga assim, eu não vou cair nessa cilada. Então aplauda o nome de Jesus.